começando oficialmente, aos 30 dias do mês de junho de 2025, às 14h30, declaro aberta a solenidade de lançamento do relatório de atividades da Comissão da Ciência e Tecnologia da LERJ, biênio 2023-2024. Creio que senhores e senhoras estão com o relatório em mãos. Vou explicar como vamos fazer, né, esse evento aqui. Eu vou compor a mesa, convidando algumas pessoas, que eu vou citar daqui a pouco. Vou fazer uma fala explicando o que está acontecendo aqui, né, e aí nesse relatório. Depois passo a palavra para a mesa e abro a palavra para vocês, caso alguém queira fazer uso da palavra. Então, para a gente começar, eu vou convidar para compor essa mesa o ex-reitor do IFE de Campos, o Dr. Jefferson Azevedo. Chamo também o ex-reitor da UENF, Raul Palácios. Chamo também Marco Braga, diretor substituto do INT. Pode ficar onde vocês acharem melhor. Chamo também o senhor doutor Fábio Borges, diretor do LNCC. Chamo também para compor a mesa o diretor do Cefet RJ, Maurício Mota. Chamo também para compor a mesa, representando a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, a senhora Renata. Renata, como é que fala o sobrenome? Como? Spire. Chamo também para compor a mesa a diretora do Centro de Tecnologia e Ciência da UERJ, Nádia Pimenta. E chamo também para compor essa mesa, representando a FAEP, a querida amiga Sônia. Cadê a Sônia? Bom, esse encontro aqui hoje, primeiro eu queria, antes de mais nada, saudar os funcionários dessa casa que permitem que isso aqui aconteça, falar da alegria e honra de estar aqui hoje, dividindo essa entrega, né, fazendo essa prestação de contas com pessoas que ajudaram muito que a Comissão da Ciência e Tecnologia atuasse da forma, na velocidade, com a quantidade, com a seriedade, a responsabilidade que essa comissão está atuando. Dizendo que eu estou no meu primeiro mandato, eu sou professora de Física, concursada do Cefet, Rio de Janeiro. Eu tenho o meu mestrado em História de Ciências e Tecnologia. Perdão, estou nervosa. Então, eu tenho meu mestrado em História das Ciências e Epistemologia pela UFRJ e o mestrado em Filosofia da Ciência pela UERJ. Também sou escritora, eu tenho 10 livros publicados, muitos como divulgação científica. Rodei o Brasil, né, numa palestra, dando palestra sobre a importância da gente falar sobre história e filosofia da ciência nos livros, no ensino, nos livros de ensino médio, né, por todo o Brasil. O nome ganhou uma projeção nacional, muitas coisas aconteceram na nossa vida, vivemos um momento de um governo negacionista, e eu me coloquei prontamente, a gente viveu, eu acho que é necessário pontuar algumas coisas aqui, né? Onde o nome foi ganhando projeção e eu entrei nesse local onde cá estou. Muitos daqui, né, viveram nas instituições, né, que participam intervenção. No nosso caso do Cefet, nós tivemos uma intervenção que foi seríssima, que nós passamos por processos democráticos para eleger o reitor, no caso, o nosso diretor-geral, e a pessoa que foi chamada, foi nomeada para dirigir uma instituição como o Cefet, veio de outro estado até, né? E isso mexeu muito, obviamente, com o emocional de todo mundo que trabalha com ciência e tecnologia. Várias pesquisas pelo Brasil foram interrompidas, e eu creio que todas as pessoas que estão aqui sabem que, quando a gente interrompe uma pesquisa,
né? Não é fácil voltar 2 anos depois, 1 ano depois, que seja alguns meses depois. E foi exatamente por saber disso e me colocar, fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, isso mexeu tanto com a minha saúde naquele momento, me colocar muito a favor das instituições públicas, da pesquisa e da ciência, que eu acabei me tornando deputada e acabei me tornando, pelo trabalho que a gente fez até então, pelo que eu tenho feito até então, a primeira mulher presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj. Quando eu falo primeira mulher, é bom pontuar aqui também que eu não falo isso com orgulho, né? Eu sou a primeira mulher também, fui a primeira coordenadora de física em 100 anos do Cefet. Não falo isso com orgulho. Muito pelo contrário, eu falo com muita dor. Não gostaria nem de numerar, né? Como os homens não falam isso. Eu sou o primeiro homem, eu sou o 7º homem, né? A gente precisa se posicionar. E quando eu estou falando isso, eu estou carregando uma história de muita luta, de muita dificuldade da nossa parte para estar nesses locais. Eu gostaria de ser a 7ª, a 8ª, a 11ª, e que isso sequer tivesse importância, mas ainda tem, então eu preciso falar, né? E a gente atuando, né? Eu atuando no meu primeiro mandato e como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, e respeitando, sabendo exatamente a seriedade, a importância disso para o desenvolvimento do nosso Estado, ainda mais, né, para a diminuição das desigualdades sociais. Eu não acredito que a gente consiga fazer nenhuma política pública sem que tenha muita ciência, tecnologia e inovação aqui, né? Eu faço esse trabalho com muita seriedade, sabendo ainda, reconhecendo que o Estado do Rio tem a quantidade de universidades que tem, institutos de pesquisa, centros de pesquisa. Já conhecia antes, e como deputada e presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu passei a conhecer, por exemplo, ter um convívio, diria até intenso, e diria que até para além da política amigável, com várias pessoas que estão aqui nessa sala e compondo essa mesa também. Aprendi muito com elas, procurei atender todas as demandas que foram me apresentadas, né, e fazer tudo o que tivesse ao meu alcance, e continuo fazendo. Esse encontro de hoje, eu acho que é um momento da gente também, muitos que não se conhecem, se conhecerem. As pessoas que estão aqui vão se apresentar, a gente vai ter depois um tempo um pouquinho mais de conversa entre vocês, é bom para a gente se apresentar, para a gente se conhecer, porque, para mim, cada momento que eu conheci muitos de vocês nessa sala, para mim, foi um momento assim, de muita, eu acho que de muita responsabilidade política, para além de honra e alegria. Então, é o momento da gente compartilhar mesmo histórias, né, e ver como é que a gente pode trabalhar ainda mais. Lembrando que a configuração que aqui está comigo nesse local onde estou é uma conjuntura que a gente vive. E isso eu queria pontuar aqui. Esse relatório que vocês estão recebendo é um relatório de 2023 e 2024. Por que não tem 2025? Porque aqui, quando a gente entra, as comissões e a configuração das comissões, ela tem durabilidade, né, vamos colocar assim, de 2 anos. De 2 em 2 anos muda tudo. Eu poderia ter perdido, por exemplo, essa comissão da Ciência e Tecnologia, mas eu fui reconduzida ao cargo e eu acho que muito se deve, acho não, tenho certeza, a muitas pessoas que estão aqui, dentro dessa sala. Por isso que eu fiz questão de, nessa entrega do relatório, chamar vocês aqui para estarem comigo, porque foi trabalho sério que a gente desenvolveu coletivamente que me reconduziu a esse cargo. Muito bem, nesse ano, eu não sei o que vai acontecer, todo mundo que está aqui, eu acho que tem uma história individual e coletiva para estar nesses locais em que está, né? Por exemplo, eu fui eleita. Hoje, eu sou uma deputada eleita. Em 2026, eu não sei se serei, de novo, reeleita. Não sei se, sendo reeleita, eu estarei na presidência da Comissão da Ciência e Tecnologia. Hoje, vocês têm falando aqui uma deputada eleita com quase 100 mil votos e do mesmo partido do presidente da República. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente se articula politicamente, a gente faz coisas, a gente está dentro da política. Então, é importante saber o meu posicionamento, onde eu estou, que todo mundo sabe, e onde vocês também estão, e ver como que a gente consegue caminhar, como que a gente aproveitou esse momento e das dificuldades também. O governo do PT é um governo que faz oposição ao governo Cláudio Castro, e eu, aqui, eu faço uma oposição, acho que muito respeitosa. Não tem aqui do meu perfil, acho que vocês nunca verão, que não é do meu perfil. Sair enfiando o dedo na cara de ninguém, xingando ninguém, batendo ninguém, nada disso. Nada disso. Eu vou para a discussão política, para a discussão das ideias, inclusive, né, queria até falar com quem está representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia,
que é Renata, né, que eu tenho uma relação boa, muito amigável, muito política, respeitosa, com o secretário Anderson Moraes, que não compõe, obviamente, o meu partido, inclusive é um partido que para fora, né, há muita polarização, muita briga, mas nós nos damos de forma assim, muito amigável. E assim que eu tenho procurado tratar, caminhar aqui dentro dessa casa, como eu sempre caminhei a vida inteira. A trajetória foi assim, não tem por que eu chegar aqui e me transformar num outro ser. É com respeito, com diálogo, e a gente indo para as pautas que nos interessam em comum, que a gente caminha. Isso posto, por que eu estou colocando tudo isso? Porque foi com esse quadro e com essas pessoas que a gente conseguiu trabalhar muito. Eu estou apresentando para vocês, praticamente, um livro que está no formato e-mail de caderno, mas, né, ele tem conteúdo praticamente de coisas que foram feitas em 2 anos. Serei deputada, como falei, até 2026. 2027, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente tem um chão ainda pela frente. Então, a reunião de hoje também é para a gente aproveitar essa estrada que ainda nós temos, na certeza que nós temos ainda essa estrada. 2027 é uma incógnita, mas aqui a gente sabe. As pessoas que estão aqui vão continuar no cargo. Então, o que mais que a gente pode fazer juntos? Então, eu chamei vocês para mostrar que a gente fez coisas assim, eu acho que foram coisas impressionantes. E eu preciso muito, antes de continuar, agradecer algumas pessoas. Né? Por exemplo, o Marcelo Catarino, que é um secretário da Ciência e Tecnologia. Cadê Marcelinho? Marcelinho, que está sempre comigo ali. Me auxilia muito, né? Eu tenho um grupo muito sério, uma equipe muito séria, que eu estava conversando com um de vocês, se não me engano foi com o Marcos, aqui do INT, né? O quanto que é difícil a gente lidar com pessoas, a gente montar uma equipe séria, que todo mundo está a fim de trabalhar, tem muita responsabilidade. E eu fiz questão de montar, né, do que eu considero uma das melhores equipes que eu já vi trabalhando. Muito orgulho de apresentar. A Camilinha não está aí, não, né? A Camila, que está subindo, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, nos 2 primeiros anos que eu trabalhei, né, aqui na comissão. Fernandinho que está aí fotografando, que ele é responsável pelo design de muita coisa, ele ajudou a configurar isso, da diagramação. Os meus assessores, Henrique está aí. Henrique está lá fora, Leozinho está aí, Léo Guedes. Juliana, cadê Ju? Juliana, que ela fica naquela região de Campos, me representa ali muitas pessoas que estão na área lá de Campos do Goytacazes, né? Porque a gente também se dividiu muito. O estado do Rio de Janeiro é grande, né? Nem sempre eu consigo, eu estou sempre viajando pelo estado, mas é necessário eu ter pessoas em alguns locais para a gente colher as demandas e facilitar o nosso diálogo, facilitar a nossa política, inclusive quando eu vou nos locais, ter uma agenda construída. E Juliana que atua de forma muito competente na área de Campos. E a Vanessa Costa, né, que hoje ela é minha assessora, atual assessora da Comissão da Ciência e Tecnologia. Queria aproveitar, agradecer também a minha tradutora de Libras. Eu sou a única deputada desta casa que tem uma tradutora que fica de segunda a sexta. Qualquer pessoa surda que chegar no meu gabinete, a gente vai conseguir atender, vai conseguir conversar. Eu também, para vocês, muitos de vocês não sabem, eu sou uma pessoa surda, eu só ouço com próteses auditivas há muito tempo, desde meus 20 e poucos anos. Muito sensível a essa pauta, e a comunidade surda me abraçou muito, eu também abraço muito a comunidade surda, da qual eu faço parte. E, obviamente, eu quero conversar com todas as pessoas, e Tereza me ajuda nesse diálogo. Queria agradecer também, Carol, está aí? A Carol, que está chegando aqui, que chegou há pouco tempo, já está, assim, não aguenta mais trabalhar para mim, que a gente chegou e ela vê o nosso ritmo, que a gente, né, trabalha sem parar. E demais assessores que são importantíssimos na minha vida. Eu sempre falo para a minha equipe que eu sou a pessoa que apareço. Driele também, que vem lá de Itaperuna, que está aqui, né, uma pessoa que me representa, professora. A gente tem uma equipe grande na área de educação. Enfim, né, nós... Queria apresentar para vocês essa equipe também, até para vocês, quando circularem por aí, se quiser falar com algum dos assessores, das assessoras, vocês sabem também que eu sou uma equipe, eu sou quem apareço, né? Mas muita gente me auxiliando. Essa comissão desta casa, ela existe desde o ano 2000, né? E, como falei, desde 16 de fevereiro de 2023,
pela primeira vez, ela foi presidida por uma mulher. A vice-presidenta também é uma deputada, uma mulher, deputada trans, inclusive, a primeira deputada trans, a Dani Balbi, que é vice-presidenta dessa comissão. E, como vocês sabem, essa comissão ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso Estado. Eu queria mostrar para vocês rapidamente, para vocês terem uma ideia do que a gente anda fazendo, do que a gente consegue fazer. Por exemplo, em termos de audiência pública, nós fizemos, entre 2023 e 2024, e isso andando pelo Estado, e aqui também na LERJ, 14 audiências públicas, que é o que vocês vão ver nesse relatório. Fizemos audiência pública com a CCERJ, com a Fundação CCERJ, com a Escola Martins Pena, que está ligada à FATEC, então tem contato com a Comissão da Ciência e Tecnologia. Fizemos uma comissão falando sobre o Plano Estadual de Educação, sobre o Sistema Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso Estado. Fizemos uma audiência pública sobre FATEC, vamos fazer mais outra sobre a FATEC. Chamamos aqui a FINEP, que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso Estado, e a gente ter essa relação com a FINEP. Na ocasião, o Celso Pancera, que estava como presidente, ele deu uma palestra aqui, imensa, sobre a importância da FINEP. Muita gente conheceu o Celso Pancera, teve contato com ele, teve troca com ele, que foi importante. Sobre o novo ensino médio, conseguimos chamar aqui o Ministério da Saúde, fazer uma palestra grande com a Comissão da Saúde, quem ama a vacina, mostrando a importância do que estava acontecendo com a vacina no Estado do Rio de Janeiro. Fizemos uma audiência pública grande também, sobre o combate à dengue, sobre a FAEP. A Sônia está aqui, vai falar um pouco sobre isso. Um pouco, tá, Sônia? Vai falar um pouco sobre a FAEP. Fizemos uma audiência pública sobre trabalhos informais com a Comissão de Direitos Humanos aqui, sobre quem trabalha com aplicativo, que são pessoas que estão trabalhando de forma muito precarizada. Isso envolve ciência e tecnologia. Fizemos essa audiência pública. Fizemos a audiência pública essa. Eu estive em Campos, na própria UENF, sobre o plano de cargos e vencimentos da UENF, que é um problema que se arrasta há muito tempo e a gente está tentando ajudar a resolver. Sobre os agentes das endemias, a gente vai fazer uma outra audiência pública sobre esses agentes, são importantíssimos, que estão na linha de frente, levando em conta que a gente ficou sabendo agora que em Volta Redonda, o município de Volta Redonda, está tendo uma manifestação de mosquito ali, como aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente está tendo uma manifestação aí, uma infestação do borrachudo. Então, são pessoas que estão nessa linha de frente. Vimos como foi importante também na época da Covid. E com a FAPERJ nós também fizemos audiência pública. Então, para vocês terem uma noção de quantas audiências públicas fizemos, e para que essas audiências acontecessem, a gente fez muito diálogo antes, muito estudo, e tudo isso foi desmembrado em muitas outras agendas. Reuniões, eventos com muita gente. Mas antes de eu falar, de não ficar muito tempo falando, eu preciso anunciar aqui que a gente está com... Não estou entendendo a letra. Com a Alessandra, a pró-reitora do IFRJ, é isso? Ah, tá aí. Anunciando. Representando o Rafael Almada. Isso. Bem-vinda, Alessandra, bem-vinda. Obrigada pela presença. E eu vou passar, então, a palavra para a mesa. Então, foi o que eu falei. Para a gente, o intuito disso aqui é a gente terminar por volta das 4 horas no máximo. A gente... chegou agora. Gulnar, reitora da UERJ. Obrigada por ter vindo, Gulnar. Eu vou passar, então, a palavra para a mesa. Eu acho importante os senhores, que a gente está no momento aqui, como eu falei, da gente se conhecer, para quem não se conhece ainda. Pode vir mais para cá, eu acho. Vou passar a palavra para a mesa e os senhores vão ter, eu acho que, para não ficar pesado, entre 5 a 10 minutos de fala para o pessoal se apresentar, falar o que cada instituição faz e como a gente pode, o trabalho que nós fizemos juntos e como a gente pode ainda estreitar mais ainda esses laços. Se quiser reclamar, pode reclamar. Se quiser elogiar, por favor, elogie. E fica aí, queria anunciar... a subsecretária municipal de Ciência e Tecnologia, Lucimar Cunha, quem é? Aí levanta a mão para as pessoas se conhecerem. A diretora do ISEPAM FATEC,
Rosânia Martins. Eu ia falar Rosiana. Bom, do INT, o Fábio. O Renan Bispo, da UFRJ. Cadê? Levanta a mão, por favor. Está aí? Estava aqui. Então, antes de eu falar sobre os demais, eu passo a palavra para o Marco, que está aqui do meu lado, do INT. 5 a 10 minutos, por favor. É melhor puxar. Bem, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui nesse dia de hoje, né, junto à deputada Élica Takimoto. Agradeço, Élica, que até pela... Está desligado dele? Não, acho que está ok. Tá, ligou. Tá, obrigada. Agradeço aí até esse espaço para a gente poder se apresentar e conhecer todos que estão aqui, né, os colegas da comunidade de Ciência e Tecnologia aqui do Estado. Eu sou Marco Fraga, sou pesquisador, também professor, e estou aqui como diretor substituto do INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia. A nossa instituição é um instituto de pesquisa tecnológica, um instituto federal ligado ao MCTI. É uma instituição centenária, completaremos esse ano 104 anos de atuação aqui no Rio de Janeiro. E atuamos diretamente em desenvolvimento tecnológico, ligado às questões de energia, a bioenergia, processo de descarbonização, transição energética, muito ligado às empresas desse setor, desenvolvendo tecnologias e pesquisas fundamentais nesse sentido. Mas é um instituto politécnico, é um instituto que vai além das questões da energia, que são extremamente importantes para o nosso Estado. A gente também atua na área da saúde, principalmente na questão de próteses, né, ligada diretamente às questões públicas para prótese e órteses, ajudando todas as instituições, principalmente na área de materiais, para esse tipo de análise e reposição da população junto ao SUS. E outras áreas, a área de biotecnologia, enfim. E tivemos o prazer, né, de conseguimos nos aproximar, né, da comissão, junto à deputada Élica Takimoto, já no primeiro ano, logo no primeiro ano, em 2023, recebemos a deputada no Instituto, no INT, que fica ali na Praça Mauá, pertinho ali do Museu da Manhã, e para uma conversa para estabelecer esse diálogo, né, porque a gente entende que, para a gente conseguir trazer avanços para o nosso Estado, fortalecer a política de CIT no Estado e, principalmente, conseguir que a ciência e a tecnologia que é desenvolvida no nosso laboratório chegue à sociedade, a gente tem que ter esse diálogo mais aberto. E esse fórum é importante, a comissão é importante. Então, essa aproximação, e isso aí eu registro esse agradecimento à deputada por ter aberto esse diálogo, ter tido essa iniciativa de ir até as instituições, não foi algo que nós tivemos que... E quero deixar isso registrado, né, deputada? Não tivemos aquela dificuldade em conseguir falar com ela, né, com a comissão, e chegar até a comissão. Foi fácil, né? Então, estivemos aqui, a deputada esteve em nossa instituição, conheceu todos os nossos laboratórios, conversou com todos os pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado, pesquisadores, colaboradores, enfim, ouvindo as dores, porque, claro, a gente somos uma instituição federal, uma instituição pública, fazemos tudo o que podemos, né, fazemos, às vezes, até mais do que podemos, pela dedicação dos cientistas e pesquisadores que compõem a instituição. Então, recebemos a comissão, recebemos a deputada, estabelecemos esse diálogo, levamos a ela algumas dificuldades que temos e, principalmente, nos apresentamos como atores efetivos dentro do nosso Estado, né, para conseguir alavancar algumas ações e, como eu falei, de fato, transcender o nosso laboratório, todos os nossos laboratórios, e conseguir chegar na sociedade. Então, é um prazer estar aqui hoje, vendo não só as ações e os diálogos que nós conseguimos estabelecer. A deputada esteve no INT não só uma vez, esteve em 23, voltou em 24, num fórum que nós temos, Ideias e Tendências, para apresentar umas ideias, dar uma palestra e, mais uma vez, discutir. Nessa ocasião, conseguimos articular uma reunião com todos os diretores dos institutos de pesquisa federal que estão na cidade do Rio de Janeiro. Somos 6 ao todo, somos 6 institutos federais aqui no Estado, né, no Rio de Janeiro. Eu acho que é o Estado, se não me engano, que mais tem institutos de pesquisa federal. E articular uma reunião mais ampla, né, como ator. Então, eu queria deixar esse registro, porque é extremamente importante recebermos, estarmos próximos e fazermos parte
de tudo que está acontecendo aqui, que mais coisas venham pela frente, né? Que não se interrompa aqui, que não termine aqui nessa prestação de contas, nesse relatório que está sendo apresentado hoje. Agradeço, deputado, mais uma vez a oportunidade, a todos vocês aqui, e é um prazer conversar, estarei por aqui, vamos nos aproximar, eu acho que é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado. Obrigada, Marco, muito obrigada. Eu convido vocês a conhecerem o INT, porque eu, inclusive, conheci, né, Ieda estava lá na direção, eu fiquei absolutamente encantada com o que esse instituto entrega para o Brasil. É impressionante. Então, vocês estão conhecendo aqui Marcos, estão conhecendo Ieda, se vocês não conhecem o INT e queiram conhecer, por favor, entre em contato com eles, que a gente está agindo aqui para isso também. Queria anunciar a presença de Amanda Alves e Juliana Aguiar, que são assessoras da deputada Dani Monteiro. Então, aí, quem são? Levanta a mão para a gente conhecer, se estiverem. Chega lá. FAPERJ? Sim. José Fernando, da NPG, está aí. E anunciar também Luciana, da FAPERJ. Pode deixar que eu não estou esquecendo de ninguém, não. Se eu esquecer, vocês podem reclamar. Tá? Muito bem. Queria... entre uma fala e outra, eu preciso, para não ficar cansativo, né, que a gente está aqui fazendo uma entrega, uma prestação de contas, a gente fez muitas reuniões, para além das audiências públicas, a comissão ela faz eventos, a gente promove encontros pela educação, a gente promove reuniões, e fizemos muitas. Como eu falei, com a CEDERJ, Martins Pena, Fórum de Reitores. O Fórum de Reitores, que hoje é o FRIPERJ, é algo interessante. Se vocês não sabem que existem, saibam que os reitores das universidades do Estado do Rio de Janeiro, em 2020, naquela ocasião onde estava todo mundo desesperado, vivendo uma pandemia, um mundo de incerteza, as universidades passando por situações extremamente delicadas, né, com uma delicadeza muito ímpar, que as universidades ainda vivem uma situação delicada, mas era algo muito ímpar naquela ocasião, e era algo tão difícil da gente pensar sozinho que resolveram fazer um fórum de reitores. Se uniram. Hoje esse fórum está oficial, é o FRIPERJ, e conseguimos fazer muito, conseguimos que eu estou me colocando como fazendo parte, né, também disso, dessa história, né, fazer parte e avançar muito politicamente. Então, como eu testemunhei, né, o nascimento desse fórum e, como deputada, acompanhei, né, o FRIPERJ virar uma instituição oficial, cada vez eu acredito mais que a gente unido e organizado, se não tiver união, organização, seriedade, responsabilidade, a gente não consegue avançar com as nossas pautas. O FRIPERJ está conseguindo avançar muito. Quem hoje está na liderança do FRIPERJ é o reitor Roberto, que não pôde vir da Rural, que a gente fez também, vou falar sobre a Rural aqui. Enfim, então saibam vocês que os reitores, né, do Estado do Rio de Janeiro compõem algo chamado FRIPERJ. A gente está conseguindo avançar muito com pesquisas para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos também reunião, né, em defesa do piso do magistério, na Fiocruz, no Museu da Vida e Ciência, que é uma pauta que a gente também colocou, no IF Itaboraí, no IFRJ, no Alemão, na FAITEC, no Cefet, fizemos uma reunião grande lá, na Petrobras, na Escola Politécnica da UFRJ, estivemos ali com o evento, estivemos presentes no Seminário de Educação Especial e Tecnológica da Rural, que é muito interessante também, como eu falei para vocês, eu estou com essa pauta de acessibilidade, de inclusão, e eu só acho que a ciência e tecnologia tem muito a fazer com tecnologia assistiva, para, se a gente está querendo um mundo melhor, a gente precisa fazer um mundo mais inclusivo, e isso parte pela educação e capacitar os nossos profissionais para isso. Então, fiz questão de estar presente e ainda acompanhar até agora essa frente de educação especial e tecnológica que acontece na Rural. Estivemos no Instituto Politécnico da UERJ, de Nova Friburgo, e na COP da UFRJ. Bom, isso é alguns locais onde nós estivemos. Estou aqui para falar sobre esses locais. Se vocês quiserem que a gente vá até vocês para a gente fazer algum evento, alguma reunião, alguma audiência pública, estamos aqui também para isso. Bom, chamo então agora para falar meu querido amigo, que eu considero um luxo estar aqui nessa mesa, e essa amizade que a gente construiu ao longo desse caminho, Jefferson Azevedo, que é o ex-reitor do IFE de Campos. Você dispõe de, em média, 5 minutos.
Por favor. Élica, primeiro uma boa tarde aqui a todas as pessoas e dizer que eu trago um abraço muito carinhoso do nosso reitor, professor Vitor, e do diretor do nosso Campus Centro, o professor Carlos Boinar. Gostariam muito de estar aqui, infelizmente não puderam, e eu estou fazendo aqui estou nesta missão extremamente prazerosa de estar aqui ao seu lado, de uma plateia tão seleta. Está ao lado da nossa reitora da UERJ, onde eu sou ex-aluno, né, do meu amigo Raul, e também aqui do Maurício, que é da Rede Federal, um dos mais destacados dirigentes. Eu quero primeiro, Élica, dizer que você foi a deputada, uma das deputadas mais votadas no Estado do Rio de Janeiro, especificamente no Partido dos Trabalhadores, você teve a marca histórica de sua votação. E que esta comissão, o que está acontecendo hoje, eu tenho certeza absoluta do orgulho que as pessoas tiveram em ter votado em você, porque você manteve a coerência daquilo que você se colocou na construção da sua campanha e com o exercício do seu mandato. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante e os líderes se destacam mais do que as palavras, mas pela coerência. A segunda questão é dizer que nós viemos, e você bem destacou aqui, de um processo pandêmico, de uma das crises mais traumáticas da humanidade, pelo menos daqueles que viveram, que estão entre nós. E é até desrespeitoso a gente falar que de uma crise como essa nós tivemos oportunidades. Essa palavra é desrespeitosa. Mas nós tivemos muitos aprendizados e muitas possibilidades. E uma delas, eu participei dessa construção, ao lado aqui do Maurício e dos outros gestores, que foi a construção do FRIPERJ, onde nós percebemos que, pela nossa fragilidade, apenas juntos e coordenando ações coletivas, nós teríamos alguma chance, especialmente diante de um governo que não tinha qualquer respeito pelas nossas instituições, pela ciência brasileira e pelo desenvolvimento tecnológico. E é justamente o desenvolvimento da ciência e da tecnologia que é o elemento propulsor do crescimento econômico dos países que se colocam. E a gente vê aí o destaque hoje da China, que vem se destacando. O grande desafio é que, para além desse crescimento econômico, é como nós vamos fazer esse crescimento se tornar um desenvolvimento socioambiental e econômico. E mandatos como o seu e de posturas éticas e combativas é que nós vamos tentar fazer com que essa tecnologia, que infelizmente muitas delas estão sendo desenvolvidas apenas pautado pelo lucro, pela produtividade, e o que está acontecendo é que nós estamos diante de um mundo futuro dispensador de seres humanos, onde esta tecnologia pode estar ameaçando a nossa participação mais solidária no mundo, e é nosso dever, enquanto cientistas, pesquisadores, dirigentes, transformar esta tecnologia da lucratividade para o empoderamento social. Esse é um grande desafio que está posto para todos nós. E isso está posto especialmente para nós das instituições de educação, porque nós não temos só que formar pessoas competentes tecnologicamente, mas nós temos que formar pessoas eticamente, com valores, para que possam estar ativas no desenvolvimento científico e tecnológico, que empodere as pessoas e com compromisso da agenda ambiental, porque em muito pouco tempo, se continuarmos com a tese de que os recursos naturais são infinitos, nós vamos entrar num caos humano. Então, isso é desafiador para todos nós, e estar aqui ao lado dessa plateia tão seleta, isso é motivo de esperança. E reafirmar, o seu mandato é um mandato que nos orgulha, e nós estamos agora desafiados num país que quer investir mais em educação, que quer investir mais nas pessoas,
que quer investir mais na agenda ambiental, que quer investir mais em ciência e tecnologia, mas tem o orçamento capturado pelo Congresso Nacional, que capturou metade do investimento deste país e muitas vezes para fazer políticas paroquiais sem nenhum compromisso com o desenvolvimento mais amplo dessa nação. Então, que a gente possa aqui estar dando esse bom exemplo, e muito obrigado por esse convite. Foi um prazer, enquanto reitor, e em nome do Instituto Federal Fluminense, ter um mandato como o seu, do diálogo, sempre abrindo essa casa e trazendo pautas novas que nos unem. Muito obrigado por esse mandato que tanto nos orgulha. Obrigada a você. Parabéns, né, pela condução lá da reitoria do Instituto Federal. Pude acompanhar, eu acompanho aliás, o trabalho de várias pessoas, acho que de todas as pessoas que estão aqui nessa mesa com muito orgulho. São pessoas assim que eu tenho, como falei, é muita honra estar com esse time aqui. Queria anunciar a presença de Roberto Nunes, que é o assessor da Dani Balbi, levanta a mão, por favor. Do Gutenberg Silva, diretor executivo da UNE. Américo Cunha, da ABCM e ABMEC, levanta a mão, por favor. Está ali. Luciana Carvalheira, pesquisadora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Engenharia Nuclear. Está aí. Próximo a falar, Raul Queix, reitor da UENF, Raul Palácio. Queridíssimo Raul, 5 minutos. Talvez menos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Érica, deixando aqui um abraço caloroso da professora Rosana, do professor Fábio. Obrigada. Que não puderam estar presentes porque estão numa agenda no interior. Cumprimentando a reitora da UERJ, a minha querida amiga, cumprimento todos os aqui presentes. E eu gostaria de começar falando da situação em que estamos hoje, o momento em que vivemos e como tem sido difícil e proveitoso o trabalho dessa Comissão de Ciência e Tecnologia. Vivemos num tempo onde o direito individual é muito mais importante que o direito coletivo. Vivemos num tempo onde humanidade, coletividade, comportamento unido, debate, são coisas difíceis da gente observar na nossa sociedade e principalmente na política. Vivemos num tempo onde a chantagem passa a ser uma arma principal de pessoas que trabalham na política, que na realidade são politiqueiros. E dentro desse tempo, nós temos a Comissão de Ciência e Tecnologia, daqui da LERJ, trabalhando fortemente na defesa da educação, da ciência, da tecnologia, de todas as nossas instituições, mas principalmente das universidades e do povo do Rio de Janeiro. A minha relação com a professora Érica começou exatamente um dia depois que ela tomou posse. E já viemos com várias demandas, e a primeira das demandas estava relacionada, naquele momento, com o atraso das bolsas do pessoal do CCIERJ. Além do atraso das bolsas, a possibilidade de corte de bolsa para aqueles professores que trabalham no ensino à distância. A falta de valorização do CCIERJ, naquele momento, nos tomou um tempo muito grande, mas, felizmente, o resultado foi positivo e nós conseguimos, com a ajuda da professora Élica, com a deputada, trabalhar fortemente com a Comissão de Educação, com o Governo do Estado, e conseguimos não só restituir as bolsas, como pagar os atrasados, enfim, esse processo. Assim começou a nossa relação. E assim começou o trabalho da Élica para com a sociedade, para com o Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, para ajudar o desenvolvimento da ciência e tecnologia do nosso Estado. Depois desse tempo transcorrido, eu só posso falar coisas positivas em relação ao trabalho dessa comissão e gostaria aqui de ressaltar o trabalho que a comissão tem feito para poder atender a principal demanda que a UENF tem hoje, que está relacionada com a aprovação do seu plano de cargo e vencimento, que não representa nenhum aumento orçamentário ao Estado do Rio de Janeiro, e que, ao mesmo tempo, vai trazer uma vantagem muito grande para os profissionais em relação à valorização da nossa universidade, que se dedica
fortemente ao desenvolvimento do norte e noroeste do Estado, principalmente o interior do Estado do Rio de Janeiro. Com a audiência pública que foi realizada lá, com as diferentes reuniões que têm acontecido, com atendimento, inclusive, às demandas do sindicato da nossa instituição e, principalmente, atendendo a reitora da nossa instituição, temos avançado fortemente nessa área, embora ainda não tenhamos conseguido a aprovação do PCB, estamos realmente no caminho certo. Queria destacar aqui outras duas coisas. A primeira, que foi conseguido que a Vila Maria, da nossa queridíssima UENSE, fosse colocado patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro através da Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo uma participação realmente decisória a deputada Élica Nakimoto, deixando bem claro a sua sensibilidade em relação à cultura, para além da ciência e tecnologia, ou a cultura como uma continuidade do processo de ciência e tecnologia. E, para finalizar, o prêmio que foi dado ao Cine Darcy Ribeiro, demonstrando também a sua dedicação e o seu cuidado com a ajuda a todos aqueles que querem também desenvolver a partir da cultura. Pois bem, deixar aqui para finalizar a importância da Comissão de Ciência e Tecnologia como a comissão principal de atendimento às demandas, não só da ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, sino também às instituições de ensino superior. É através da Comissão de Ciência e Tecnologia que as nossas pautas têm avançado. É através da Comissão da Ciência e Tecnologia que temos defendido as nossas universidades. Então, só me resta aqui, Élica, parabéns e muito obrigado. Obrigada a você, querido. Eu queria citar a presença do amigo Bruno Deus Daraca, vice-reitor da UERJ. Obrigada pela presença. Citar a presença da Tamira Gisele, do Inmetro. Está aqui? Convidar para a mesa meu querido amigo Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo, do Sindicato da FAITEC, está aqui. Luiz Eduardo, está sempre lá no nosso gabinete. Hélia Pinheiro, querida Hélia. Cadê Hélia? Reitora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Diretora do reitor Rafael Almada. Tiago Renaud, da Unirio. Cadê Tiago? Obrigada pela presença. Diretor da UERJ Zona Oeste, Florencio Gomes. Muito obrigada. E Fábio Merson, da UERJ, Instituto de Química. Muito obrigada pela presença. Convido, então, agora para falar Fábio Borges, do LNCC. Boa tarde. Escutam bem? Bom, eu sou Fábio, meu nome é Fábio. Eu estou na função de diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Vocês devem ter ouvido falar por duas razões, né? Há alguns anos atrás, antes da nossa direção, o LNCC ficou bem famoso porque não conseguia pagar a conta de luz, né? Então, todo mundo lembra disso até hoje. Mas nós gostamos mais de ser lembrados pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E aqui eu agradeço a todos do partido PT, a Élica e a todo o seu partido, né? Porque o plano, o PBIA, a gente chama de PBIA, foi uma encomenda do presidente Lula e coloca o LNCC no centro da inteligência artificial no Brasil. A Élica, ela já é conhecida pela nossa comunidade há bastante tempo, antes de ser deputada. Ela já fazia divulgação científica, um excelente trabalho, e, novamente, muito obrigado por esse lindo trabalho com os alunos. Foi no LNCC, continuou esse trabalho, mesmo depois de ser deputada, continua ainda fazendo divulgação científica. Isso é muito importante para nós. E nós precisamos de mais deputados assim, acadêmicos. Eu acho muito importante isso e agradeço muito esse interesse, porque, em geral, é difícil um acadêmico se voltar para a política. Então, isso é muito importante. Muito obrigado, Élica. Eu queria também agradecer por várias outras coisas, né? Eu não sei nem se eu devo citar tantos problemas que a gente tem passado, e a Élica já foi até Brasília defender o LNCC. Então, isso mostra, para mim, hoje, a Comissão de Ciência e Tecnologia é sinônimo de Élica Takimoto. Então, Élica, muito obrigado por todo esse trabalho. Obrigada. Também convido vocês para conversar bastante com o Fábio, né, que está na frente aí do LNCC,
que a gente está vivendo uma revolução aqui com inteligência artificial, a importância da gente ter o supercomputador. Fábio, você está vendendo pouco seu peixe. Eu ainda não tenho esse dom da divulgação. A gente está falando, né, do computador mais rápido da América Latina, é isso que a gente está falando? O computador acadêmico mais rápido da América Latina é um computador mais... Se você pegar em termos de eficiência energética, no Top Green, ele é a máquina mais eficiente da América Latina. Com o PBIA, a gente quer ficar no quinta posição do mundo, né? A quinta máquina mais rápida do mundo. Né? E isso tem um monte de problemas associados. Né? Vocês imaginam o tamanho dos problemas associados, e a Élica está aí ajudando a gente a resolver esses problemas. Então, é por isso que eu agradeço muito. Me diz, Fábio, vou te ajudar, né, a vender o seu peixe. Obrigado. Na pandemia, a importância da LNCC, o que vocês fizeram, por favor? Nós trabalhamos em várias... O supercomputador ficou focado para trabalhar com o Covid. Certo? O sequenciamento genômico, por exemplo, análise de sequenciamento genômico, 100% do estado do Rio de Janeiro passou pelo supercomputador, passou pelo LNCC. 100% do estado do Rio de Janeiro e grande parte do Brasil. Então, assim, a pandemia foi um momento que a gente trabalhou muito, né? A gente teve uma importância muito grande e o governo reconheceu o que foi feito no LNCC. O pessoal tinha até uma história que eu cheguei para uma pessoa, né, muito importante na época, num cargo político na época muito importante. Cheguei e falei assim, a gente está sem dinheiro para nada, para pagar a luz, uma situação muito difícil, e as pessoas estão trabalhando direto, elas vão lá sábado, domingo, trocam os reagentes químicos e tal. Aí falaram assim, ué, mas por que não vão de segunda a sexta? Eu falei, não, nós vamos de segunda a sexta, até sábado e domingo trabalhando. Né? Então, assim, passamos por alguns momentos difíceis, ainda temos muitos obstáculos pela frente, mas que se for contar toda a história, vai dar mais um dos livros, ela vai escrever mais um livro. Não, mas isso acho que foi esse, não é um detalhe, é uma coisa muito importante. Saber que no estado do Rio de Janeiro a gente tem um supercomputador, a gente está... a importância do estado do Rio de Janeiro para a soberania nacional e do LNCC. Então, é claro que quando eu estive em Brasília para falar, e estarei lá quantas vezes forem necessárias, lembrando aqui, todas as pessoas aqui, que eu acho muito interessante isso, todas as pessoas têm um caminho próprio para chegar nos governadores, nos prefeitos, no presidente, nos ministérios, todo mundo aqui tem o seu próprio caminho oficial. E eu entro aqui como um reforço também, que eu acho que a gente precisa reforçar as nossas pautas. Então, o Fábio esteve lá em Brasília, né, para falar sobre a importância do LNCC. Eu estive lá para reforçar, para a gente ver como é que a gente pode resolver, para não perder esse potencial que nós temos. Né? Como eu estou falando, a gente está falando de soberania, não só do nosso Estado, como soberania do Brasil. Né? Quando a gente está falando de meteorologia, quando a gente está falando de biologia, quando a gente está falando de vacina, quando a gente está falando de uma série de coisas, muita gente não sabe, mas a importância do LNCC para as nossas vidas. Convido vocês, quando estiverem em Petrópolis, que é aqui pertinho, 1h e pouco daqui, para passar lá no LNCC. Estou convidando para ir. É um prazer, estou aguardando vocês. Estou convidando para ir para qualquer lugar. Né? Para vocês conhecerem que, como eu conheci, eu fiquei encantada com aquilo ali, quanta coisa que acontece e o que mais que a gente precisa fazer para exatamente a gente conectar esses saberes e que a população saiba que isso existe, para a gente valorizar a ciência e tecnologia, os pesquisadores, as pesquisadoras do nosso Estado. Tá? Obrigada, Fábio. É um luxo você aqui. Né? E espero que todas as pessoas daqui vão visitar o LNCC. Olha, convido para falar agora, querida Soninha, que a gente está trabalhando muito, a gente está um trabalho muito sério com o pessoal da FAEP. Sônia, depois que eu conheci a Sônia, assim que eu entrei como deputada, a Sônia me procurou, me contou uma longa história muito triste, que eu, obviamente, né, me solidarizei e falei assim, cara, o que eu posso fazer para ajudar? E a gente está trabalhando de forma muito séria. Isso, para mim, é uma das pautas prioritárias no meu mandato. Eu queria que Soninha falasse um pouco sobre essa nossa luta, como é que a gente está atuando também, para vocês saberem onde que a Comissão da Ciência e Tecnologia chega. Soninha, com você, 5 minutos, meu amor. Primeiro, agradecer à deputada Élica Takimoto, né, que foi a única pessoa que olhou com sensibilidade para a nossa situação. Né? E, segundo, dizer que participar de um evento de ciência e tecnologia, para nós, da comissão, né, para mim, para a Rosângela, ali, minha amiga de fé, minha irmã camarada, é um orgulho. Só que uma tristeza também, né? Porque quando a gente fala de ciência e tecnologia,
a gente não pode esquecer que essa gama de servidores, né, da antiga FAEP, eles foram lesados, continuam sendo lesados e desrespeitados. Porque se a FAETEC ela existe hoje, ela existe porque lá atrás a FAEP existiu. E dentro dessa FAEP existiam servidores. Servidores que fizeram um concurso. E aí o Estado, não sei qual o critério que ele, na época, utilizou, pegou um quinhão pequeno, alguns servidores, né, transformou a FAEP em FAETEC, porque a FAEP ela não foi extinta, ela foi transformada. Ela existe lá no organograma do Executivo, em algum lugar. Tanto é que, quando vocês vão pesquisar, o mesmo CNPJ da FAETEC é da FAEP. Então, essa comissão, hoje, aqui, ela clama que a pasta de Ciência e Tecnologia pare e pense que ela está negando o direito a servidores legítimos, servidores que fizeram um concurso público. Né? A gente é muito triste a gente ver uma instituição como a FAETEC negar isso. A gente tem pessoas dentro da FAETEC que dizem que não querem os servidores da FAEP na instituição. Aí eu pergunto a vocês, quando esses servidores da FAETEC vieram, já existiam pessoas. Como que hoje eles podem dizer que nós, servidores da FAEP, não temos direito de retornar para a nossa casa? E é inadmissível porque ninguém da pasta de Ciência e Tecnologia senta para discutir o assunto. Né? A gente chegou com essa pauta para a deputada Érica Takimoto, né, depois de correr dentro dessa casa e bater em vários gabinetes, chegamos até a deputada. A deputada nos atendeu e nos acolheu e está nos acolhendo até hoje, mas a gente sente essa dificuldade. A última reunião que nós tivemos, a gente teve a presença do presidente da FAETEC e da diretora de RH da FAETEC, pura e simplesmente para participar e dizer que a FAETEC não tem condições. Quer dizer, faz o quê com esses servidores? Joga no lixo, igual fizeram até hoje? Porque se você for comparar o salário de um servidor da FAETEC, que são servidores da FAEP, torna a dizer para vocês que tem 5% dos nossos concursados que hoje estão na FAETEC usufruindo do plano de cargos e salário da FAETEC. E nós estamos na Secretaria de Educação há 31 anos prestando serviço e nós temos servidores que ganham abaixo do salário mínimo. Então, discutir ciência e tecnologia e discutir FAETEC hoje é jogar esse problema para debaixo do tapete. Quem quiser continuar achando que isso é natural, continua, mas não é. Ignorar direitos de servidores legítimos que fizeram um concurso para a época, para um projeto especial, que depois esse projeto se transformou na FAETEC, a FAETEC ela não surgiu do nada. Ela não é um órgão que surgiu só por surgir. Ela surgiu porque toda a história dela, se você for pesquisar, a história dela começa porque a FAEP existiu. 5 minutos, querido. Né? Então, esse é o clamor que a gente faz aqui. Eu acho que a parte de ciência e tecnologia também tem que entrar nessa discussão. A gente tem que sentar, tem que conversar e entender sobre essa situação. Jogar para debaixo do tapete torna a repetir. Vocês não sabem, esses servidores, eles não aguentam mais ser humilhados, porque é uma humilhação. Então, eu acho que esse convite da deputada, torno a agradecer, nada mais é do que uma forma da gente vir aqui se expressar. Ninguém está pedindo nada que não seja nosso. Ninguém quer um centavo a mais daquilo que não é nosso. A gente só quer o nosso direito devolvido.
Só isso. Obrigada, Soninha. Tá? Obrigado. E agradeço a deputada Érica Takimoto também, de novo, por essa oportunidade que você está dando, que você sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente bate nos gabinetes, e a gente só teve um alento depois que a deputada nos abraçou e nos colocou no colo. Mas espero que a gente consiga dar continuidade para essa conversa. Muito obrigada. Olha, eu queria dizer que eu fiz muitas audiências, todas elas foram marcantes na minha vida, mas, de fato, a audiência com os servidores da FAEP foi algo que me transformou, eu acho que sensibilizou toda essa casa. Porque quando a gente fala em instituições, uma instituição como o FAITEC, e outras instituições, né, a gente sabe que a gente precisa de muitas pessoas para que essas instituições funcionem. Então, a gente está falando de servidores que serviram, que trabalharam para o Estado há mais de 30 anos, que têm no contra-cheque menos de um salário mínimo. Então, isso é uma vergonha para o nosso Estado, né? É uma vergonha. E eles pedem a migração, que eles fizeram concurso na FAEP, e pedem a migração para a FAITEC, que é onde seria o local natural para eles migrarem. E, obviamente, eu entrei, né, nessa pauta, estou muito sensibilizada, a gente está falando de pessoas que merecem toda a nossa atenção, que, como eu falei, às vezes a gente fala em escola não é com muitas aspas, apenas professor, né? A gente precisa de várias pessoas para que uma escola funcione. E, nesse sentido, quero parabenizar a luta de Soninha, que é incansável, está muitos e muitos anos nessa luta. Espero, querida, conseguir ajudar e que a gente avance nessa pauta. Acho que a gente está indo num bom caminho. Queria anunciar a presença de Mauro Osório, que é o coordenador do Programa Interinstitucional de Estímulo à Pesquisa do FRIPERJ. Mauro está aí. A Alessandra Paulon, pró-reitora de ensino do IFRJ. Levanta a mão, por favor. Está aí. Aguinaldo Paulino, da Associação de Empregados da Eletronuclear. Silvânia Ferreira, do Sindicato de Bibliotecários, aqui do Rio. Marcelo, secretário municipal de Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cadê? Está aqui? Chegou, de repente saiu. Tá, eu acho que não esqueci de ninguém. Bom, convido agora para falar a Renata, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Renata me vê sempre, né, Renata? É verdade. Boa tarde a todos. Primeiro, muito alto. Eu gostaria de agradecer o convite em nome do secretário Anderson Moraes e parabenizar, deputada, pela iniciativa e reconhecer a importância da Comissão de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Não vou me alongar muito, então, colocar a Secretaria à disposição, como sempre, né, deputada? E é isso, agradeço a todos aí pela atenção aí. Muito obrigada. Imagina, Renata, muito obrigada. Sua presença aqui é muito importante. Um abraço ao secretário. Né? De fato, a gente tem trabalhado muito, a gente tem conversado bastante, e a receptividade tem sido boa e muito importante que essa relação continue a acontecer. Queria, então, convidar para fazer uso da palavra meu querido amigo Rafael Almada, que é o reitor do IFRJ. Tentei de mexer aqui, agora não sei mexer. Bom, boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer, deputada Élica, estar aqui nesse momento que é um momento de prestação de contas, um momento de apresentar resultados, momento de consolidar os avanços. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês e poder participar nesse momento tão especial. Cumprimentar todos os meus amigos aqui de mesa, né? Pedir desculpa pelo atraso, mas estava em outra agenda, mas queria cumprimentar todos os presentes. A minha equipe que está aqui, nossa diretora Hélia, lá do Campus Realengo, nossa pró-reitora de ensino, Alessandra Paulon, nosso diretor de articulação, Júlio Parri, nosso diretor de integração sistêmica, Eládio,
e todo mundo que, de certa forma, participou em algum momento das discussões que aconteceram em 23 e 24 aí da comissão, né, que pôde contribuir com o debate nesse olhar do Instituto Federal, né, os institutos federais, eles têm um papel muito estratégico em complementação a todas as ações de ciência e tecnologia que todas as instituições aqui que estão representadas, né, fazem no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente quer somar, né, e quando a gente encontra uma presidente, né, que foi a presidência da Élica, né, essa atuação na frente da comissão, a gente vê esse olhar, né, que eu digo que a Élica ela é uma professora que virou deputada, né, porque a militância na educação fez com que ela chegasse a ter um mandato aqui na Assembleia Legislativa, e tudo que ela desenvolve, seja no mandato, ele permeia muito com essa discussão, né, do papel da educação nessa sua amplitude que ela tem, né, desde a ciência e tecnologia, né, desde a cultura, né, desde o desenvolvimento, as questões ambientais. Então, eu acho que isso foi reforçado, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia. E aí, obviamente, a composição da Comissão de Ciência e Tecnologia, ela também ajudou muito. Então, eu queria também agradecer a todos os demais parlamentares que participaram, né, também da comissão, nesse período 23 e 24, e que ajudou muito nessa composição e nos resultados que a gente chegou. Né, a gente fez debates extremamente importantes no estado do Rio de Janeiro. Uma ação que a gente fez e que a presidência da Élica trouxe muito em discussão foi a parceria com o FRIPERJ. Né? A gente montou um fórum de reitores das instituições públicas do estado do Rio de Janeiro. O FRIPERJ, ele teve um papel muito estratégico e ele surge num momento de adversidade. Né? Você estava falando das adversidades que às vezes a gente é lembrado, né? As nossas instituições, né? A gente passou um momento muito difícil, que foi o momento da pandemia. E o momento da pandemia, as instituições de ensino, elas foram afetadas muito no seu coração, né? Que é a presencialidade, que é o diálogo com o professor, com o estudante. E a gente ainda tinha muita resistência com a questão remota, né? Não resistência a EAD, porque educação à distância a gente tem metodologia, né? Tem conhecimento para desenvolver, mas a gente mudar a presencialidade para o remoto num modelo que não era educação à distância, né, porque os cursos foram concebidos para serem presenciais, a gente criou o FRIPERJ, e o FRIPERJ hoje tem feito um debate muito interessante no estado do Rio de Janeiro de pensar desenvolvimento. E a gente hoje tem feito vários eventos em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Né? Eu estou falando também do FRIPERJ por ser coordenador também, eu sou vice-coordenador do FRIPERJ aqui no Rio de Janeiro. Né, a Rural faz a presidência, né, e eu sou vice-coordenador, então queria destacar isso, porque esta comissão, esse relatório produzido aqui pela comissão, pelo mandato da deputada Élica, ele traz muito do que tem aqui desse relatório, o FRIPERJ contribuiu em algum momento. Tinha outras agendas aí também importantes, assim, a gente tem feito vários eventos do FRIPERJ, no estado do Rio de Janeiro, então a gente sempre tem convidado os parlamentares para participarem, as instituições para participarem, estão todos convidados. O Mauro Osório ia me dar uma lista aqui, não me mandou até agora, eu estava vendo se ele tinha me mandado, mas ele não mandou para eu anunciar os eventos. Mas tem vários eventos acontecendo aí no estado do Rio de Janeiro, vocês participem, que é essa força que a gente quer colocar cada vez mais das instituições. Então, Élica, meus parabéns, né, por esse relatório, meus parabéns por essa prestação de contas, porque eu acho que ela mostra o quanto foi feito, o quanto precisa fazer e o quanto esse momento de união, de integração entre as instituições pode fazer do estado do Rio de Janeiro cada vez mais retomar, mesmo depois de várias dificuldades que o estado do Rio, né, possui, não só na sua questão social, mas na sua questão política, na sua questão histórica de construção. E a ciência, tecnologia e educação é um caminho. Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade e a oportunidade de estar aqui com vocês comemorando. Obrigada, Rafael. E desde já, parabéns pelo trabalho que tem feito na frente lá do nosso Instituto Federal, tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado.
Convido agora para fazer uso da palavra meu diretor, que eu sou oriunda do Cefet, pela primeira vez na minha vida, né, de quando me entendi por pessoa adulta, estou licenciada, saí da sala de aula para exercer isso que vocês estão vendo, testemunhando aqui. Eu sou deputada, estou atuando na presidência da Comissão da Ciência e Tecnologia. Até pouco tempo atrás, exatamente em 2022, eu estava na sala de aula do Cefet e foi exatamente a minha vivência no Cefet, ter encontrado uma instituição onde me incentivou a fazer mestrado, doutorado, onde eu encontrei, né, um salário digno, onde eu tive incentivo, eu acho que para pesquisa, tempo de almoço, que foi uma coisa que, para mim, foi uma novidade, porque eu fui professora da rede particular e da rede estadual, então eu tinha que trabalhar muito para conseguir pagar os meus boletos. Quando eu fiz concurso para o Cefet, eu vou falar rapidamente aqui, que isso para mim foi muito marcante, né? O diretor, então, da época, falou assim para a gente, isso para mim, eu acho que me tornou um outro ser humano, me reposicionou na minha vida. A gente estava naquele auditório 2 lá do Cefet, Maurício, e o auditório estava lotado, que eram muitos professores tomando posse. E o diretor da época falou assim, bem-vindos todos os novos professores aqui vocês não vão ter infelicidade, aqui vocês só vão encontrar professores felizes. E quando ele falou isso, eu caí na gargalhada, porque professor, né, e felicidade eram duas coisas que não caminhavam juntos na minha cabeça, não era possível. E eu entrei em 2006, é bom pontuar, né, a época que eu entrei, e eu fiquei encantada, que eu estava conversando com professores, pesquisadores, onde eu tinha, né, sala de aula climatizada, onde eu tinha laboratórios. Aí eu estava sempre com a cabeça fervilhando, fazendo meu mestrado, doutorado, levei alunos para fazer visita técnica no CBPF, em universidade, levei universidade para dentro do Cefet, vendo professores fazendo pesquisa fora, trazendo conhecimento. Enfim, eu vi o que é ser uma professora, pesquisadora, trabalhar numa instituição de ensino e excelência, e eu quis isso para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, né? E quando eu comecei a dar palestra em vários institutos federais, eu também encontrei essa mesma coisa em vários institutos federais. Por isso que, quando a gente teve, em 2016, né, a presidente Dilma, né, a gente considera aquilo um golpe, ela foi impeachmentada, eu estava coordenadora de física naquele momento. E aí eu comecei a ser chamada várias vezes para várias reuniões para falar sobre queda de orçamento. E eu vi que o Cefet estava caindo mesmo. A gente estava começando a ter uma queda muito, eu acho que muito notória de orçamento, que estava impactando a nossa qualidade de trabalho. E aí, naquela época, eu falei assim, cara, se isso está acontecendo no Cefet, e eu já tinha visitado, dando palestra em vários institutos federais do Brasil, universidades também, eu falei assim, isso está acontecendo no Brasil inteiro. E isso vai ter um efeito devastador ali na frente. Foi quando eu comecei a entrar em desespero, me manifestar publicamente, para além das crônicas que eu fazia, eu comecei a me manifestar politicamente, e isso me levou a esse local. Então, o Cefet, para mim, é um local que me transformou. Eu acho que me transformou, inclusive, na deputada que sou hoje, me transformou nesse ser humano que sou hoje. E assim, eu só tenho a agradecer e desejar vida longa aos institutos federais, Cefet, né, desejar tudo isso que Cefet, Instituto Federal, tem para as nossas FATECs, as escolas estaduais. Hoje eu sei o que precisa. Então, quando a gente fala em ensino técnico no Brasil, eu sei o que a gente precisa para formar bons técnicos. Isso está muito, né, na minha vivência no Cefet. Eu sei o quanto a qualidade dos laboratórios que nós temos ali e a qualidade dos profissionais que nós temos ali. Então, com muita honra, né, eu passo a palavra aqui para o diretor-geral dessa instituição da qual estou licenciada, Cefet Rio de Janeiro, Maurício Mota. Obrigado, deputada Élica Takimoto. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Élica, agradecer o convite de estar aqui representando e poder falar um pouco sobre o Cefet, mas também de ciência e tecnologia, né, em seu nome, saudando em seu nome a extensiva a todos os colegas aqui de mesa, né, queridos colegas, né, de muitas jornadas, muitos desafios. Se falar um pouco do Cefet, como a Élica colocou aqui, na verdade, sim, a gente briga muito, né, por uma instituição de excelência, mas hoje, falando como uma instituição federal, temos um grande desafio, que é a questão orçamentária,
né? Todos nós acompanhamos nas mídias o que vem acontecendo, seja no cenário econômico, mas principalmente no cenário político, né? Que são decisões que afetam diretamente nossas instituições. É um esforço imenso, né? De manter ou tentar ainda manter esse cenário que a Élica traça do Cefet, né? E que nós entendemos como necessário, e é o que entendemos como necessário para a educação de uma sociedade, seja fluminense ou brasileira. Élica, bom, o Cefet é uma instituição de algo em torno de 20 mil alunos, hoje em 8 campi, principalmente no Grande Rio, Baixada Fluminense, região serrana, Costa Verde, né? É uma instituição centenária que cresceu ao longo dos anos. Conheço a Élica, né, dos tempos como professores, ambos professores, nas suas disciplinas, e desde aquela época a Élica já era diferenciada, né, como uma colega de trabalho, né, mais tarde uma amiga, sendo, como já foi falado aqui, da questão da divulgação científica, de pensar nas novas gerações, né, do entendimento da importância, né, de você valorizar uma instituição pública, seja o Cefet, os institutos, as universidades, né, que elas fazem a diferença na formação de toda uma sociedade. Bom, Élica, também parabenizá-la, né? Eu vejo que esse relatório não é um simples relatório, né? Na verdade, ela coloca o seu mandato na questão da transparência, do diálogo, de uma forma republicana, democrática, né? Para muitos de nós, pode dizer, mas isso não deveria ser a prática? Sim, deveria ser a prática de todos, né? Mas há bem pouco tempo, e a Élica até citou aqui, nós tivemos momentos em que o diálogo não existia, né? Em que as instituições foram perseguidas, né? Principalmente a área acadêmica, de ciência e tecnologia. No caso do Cefet Rio, por exemplo, nós tivemos uma intervenção de 1 ano e 7 meses, desrespeitando o processo democrático, institucional, na eleição do seu dirigente máximo. E aí eu não tenho como deixar de registrar a presença da Élica, né, nas primeiras fileiras, cerrando fileiras, na defesa do Estado democrático, né, do direito da escolha da comunidade. E foi um desafio muito grande, né, derrubamos no STF. Né, então, hoje se faz muita crítica ao STF, mas nós conseguimos derrubar a intervenção do Cefet através do Supremo Tribunal Federal. Né? Talvez hoje não estaria o Maurício aqui. Né? Então, que se faça também esse registro da importância, né, das instituições, né, dentro da República, né, da dissociação de cada dos seus poderes, mas a importância de cada um desses poderes nas decisões, né, ou de se fazer valer a legislação, as leis. Né? Então, Élica, quando falo da questão democrática, isso, seu mandato sempre esteve presente, né? Não simplesmente na questão só política, mas também técnica, pela sua formação. Né? Então, é muito importante, como já foi falado aqui, né, a importância de um parlamentar que tenha no seu perfil, né, a sua formação acadêmica, o seu conhecimento, a sua vivência em ciência e tecnologia. Isso faz muita diferença. É lógico que cada um de nós que está dentro da academia, muitas vezes não quer, né, estar dentro do lado político, porque a gente sabe que a academia é difícil, mas a área política é tão ou mais difícil de estar. Né? Então, muitos não colocam o seu nome à disposição. Então, quando uma professora, né, uma pesquisadora como a Élica, coloca o seu nome, né, e traz toda a sua bagagem, né, em defesa da ciência e tecnologia, a gente tem que louvar, agradecer a Élica. Né, não só como o Cefet, mas eu falo aqui, a gente falou muito da questão do FRIPERJ, né, de todas as instituições, porque isso nos fortalece, né, nos sustenta dentro desse ecossistema de ciência e tecnologia, entendendo de ter ali à frente uma parlamentar que entende, né, do que nós estamos falando, que nos procura, que está presente em todos os espaços. Então, isso faz uma diferença muito grande, Élica. Então, em nome do Cefet, te agradecer toda essa atuação. Nos conhecemos há muitos anos, mas como parlamentar nesse momento, isso faz muita diferença para todos nós.
Tá? Então, eu vejo que esse evento aqui traz uma grande importância de reunir, a possibilidade também de reunir pessoas que talvez nós tenhamos possibilidade de articulação e muitas vezes estamos distantes, né? Às vezes tão próximos e tão distantes, né? Então, também esse ato de trazer as pessoas, né, aqui para que a gente possa discutir não só as mazelas, mas também as possibilidades de desenvolvimento do nosso Estado. Isso se dá, por exemplo, eu sei que o Mauro Osório está doido para falar, né, da questão do FRIPERJ, né, que foi uma articulação entre os reitores das instituições públicas do Rio de Janeiro, entendendo que, através dessa articulação, nós potencializamos as nossas ações no desenvolvimento do nosso Estado. Né, e a Érica sempre esteve presente no FRIPERJ, apoiando esse movimento. Então, mais uma vez, Érica, muito obrigado. Nada. Obrigada, meu diretor. Olha, eu sinceramente, eu fico de fato honrada com suas palavras. E, modéstia à parte, eu sei o quanto foi difícil a gente chegar até aqui, a gente que eu falo, nós mesmos, né? A ciência e tecnologia, ou uma professora, uma pesquisadora, chegar nesse local onde eu estou. Muitas pessoas perguntam, né, se eu sinto saudade, porque a gente trabalhava com pesquisa, eu trabalhava orientando, né, trabalhava escrevendo, num silêncio, né, mas numa aparente paz. Não era numa paz, não, era numa aparente paz, porque, diante de toda a conjuntura política que a gente estava vivendo, e o que a gente sofreu, a partir de 2016, eu não fiquei mais em paz trabalhando. O que a gente passou também, a nossa intervenção, e o governo que a gente passou, o quanto que a ciência, os professores, os profissionais foram atacados em todo esse período, e o reflexo disso, eu acho que todo mundo aqui que trabalha com pesquisa, ainda hoje, tem resquício de uma certa depressão, ansiedade, medo daquele período que a gente passou, o quanto que isso nos afetou emocionalmente. Eu sei isso pelos meus colegas do Cefet, né, que a gente ficou emocionalmente muito abalado. Então, eu estar nesse local aqui, de fato, eu acho muito necessário. Sabe? Por isso que a necessidade de fazer essa prestação de contas, chamar vocês para estar aqui, eu acho que isso que você falou para a gente se conhecer para quem não se conhece, estreitar laço, fortalecer laço, conversar, que a gente sempre tem assunto, todo mundo aqui tem assunto para trocar uns com os outros, ou comigo mesmo, trazer demandas para mim, mostrar o que a gente está fazendo, e quem não sabia do nosso trabalho, que fique sabendo agora e nos demande, que a gente está aqui para trabalhar mesmo. Se depender da minha vontade, eu só saio desse local onde eu estou quando todos os sonhos que estão aqui em comum se tornarem realidade. Eu estou muito focada, né, da gente caminhar muito mais junto nesse caminho aí, nessa trilha que a gente está fazendo, né? Convido agora para falar, querida, muita honra você ter vindo, Gunnar, obrigada. Nossa reitora da UERJ, parabenizar pela frente do seu trabalho, pela tua liderança, né? Enfim, a palavra está com você, querida. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria começar cumprimentando aqui a mesa, o diretor do INT, os colegas que estão aqui representando o INT, o LNCC, a Sônia, representando aqui os servidores da FAEC, as representantes, não sei se ainda estão, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Renata, ainda está indo. Tá. E meus colegas reitores do FRIPERJ, reitores das universidades e dos institutos federais. Muito bom estar a gente de novo aqui, né? São 10 representantes no FRIPERJ, saudar o Mauro, que está aqui, e dizer assim, para nós, esse momento é um momento muito importante, né? Eu estou vendo aqui o relatório, eu olhei rapidinho, mas parabéns, Élica, por você estar aqui na frente dessa comissão. Essa comissão tem um papel fundamental no Estado do Rio de Janeiro. Ela agrega muita coisa, e eu olhei aqui só de audiência pública que vocês fizeram, né? Contemplando vários temas, é fundamental. Nós, da UERJ, nós consideramos muito, muito importante esse momento. Tanto que eu não estou aqui sozinha, eu estou com o vice-reitor. Dos 5 pró-reitores, 3 estão aqui presentes, pró-reitor de graduação, de pós-graduação, e também o pró-reitor de assistência estudantil. Estão aqui presentes também a diretora do Centro Setorial de Ciência e Tecnologia da UERJ, e mais, diretor do IME, diretor da Química, diretor da UERJ Zona Oeste, diretor da Faculdade de Geologia, diretora da
Faculdade de Engenharia, das Engenharias da UERJ, um representante do IPRJ, que é em Friburgo. A gente está também com o diretor da Física, e isso mostra que nós consideramos ciência e tecnologia para o Estado do Rio de Janeiro um ponto fundamental e de muita responsabilidade de nós que lideramos nossas instituições. A gente tem trabalhado muito para que a gente consiga, junto ao FRIPERJ, mas junto a todas as nossas unidades acadêmicas, a nossa comunidade, fazer com que nosso trabalho, de fato, tenha desdobramento, mas sustentação no desenvolvimento desse Estado. A gente entende, é importante, eu entendo ciência e tecnologia, não só ciência e tecnologia de ponta, não só o que a gente pode fazer de mais avançado em termos tecnológicos, mas também ciência e tecnologia é educação, são as áreas das humanidades. É a gente pensar que é isso que a gente pode transformar e fazer com que os nossos estudantes, que têm acesso às nossas instituições, possam entender que a educação, a ciência e tecnologia, a saúde vivem juntas para a gente garantir um Estado, um mundo melhor. E eu diria para vocês, a gente fica totalmente disponível. A UERJ, vocês sabem, né, tem vários campos distribuídos pelo Estado, são 30 mil alunos de graduação, 8 mil alunos de pós-graduação, e temos um quantitativo grande de professores dedicados a realmente aperfeiçoar, aprimorar e contribuir com o Estado. Então, eu acho que é muito, muito significante esse relatório. Eu vou ler com cuidado. Eu vi que a gente aparece em algumas fotos aqui, mas eu diria assim, esse relatório tem que ser um relatório que vai ter desdobramento e que vai ser divulgado em todas as áreas, né, em todas as áreas das nossas instituições. E os nossos parlamentares têm que entender que ciência e tecnologia foi o que tirou o Brasil da situação gravíssima que todo mundo falou aqui da pandemia. Foi a ciência e tecnologia que tirou o Brasil da situação gravíssima que a gente estava vivendo. Se a gente não tivesse mantido, né, nós todos, e eu quero dar parabéns a todas as universidades que garantiram, durante um período de tanta dificuldade, jamais pensado no mundo, ninguém conseguia entender que uma virose poderia ser capaz de fazer aquilo, as nossas instituições conseguiram manter a firmeza e não abrir mão em um momento tão difícil do país, né? Onde tudo era negado e a gente continuava acreditando e trabalhando pela ciência. Então, assim, eu acho que é nossa responsabilidade dar continuidade e ficamos abertos, né? Eu acho que o FRIPERJ também, mas todas as nossas instituições, para apoiar esse mandato e apoiar a Comissão de Ciência e Tecnologia. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Gunnar. Muito, muito obrigada. Como falei, uma honra estar aqui. Olha, nós vamos abrir, dado o tempo, para não ficar cansativo, para 5 pessoas falarem, né, no tempo assim de 2 minutos. Vocês, por favor, levantem a mão, que a Vanessa vai estar colhendo. Enquanto a Vanessa colhe, eu queria falar que a gente esteve também realizando 3 eventos importantes. Eu, inclusive, estive com a ex-ministra da Saúde, ministra Nízia Trindade. A gente fez atividades em várias instituições do Estado. Assim que eu fui eleita, eu acho que a pauta da segurança é importante também, até para ver como é que a gente poderia legislar, colocar as escolas técnicas a favor do nosso Estado, nossos técnicos. Eu visitei o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que também ficou marcado na minha vida, o quanto de ciência e tecnologia tem ali. Fiz visitar o CRT. Fizemos Conferência Estadual da Ciência e Tecnologia, participei do Seminário Brasil-China, estive na Rio Innovation Week, e na Secretaria, várias vezes na Secretaria, né, de Estado de Ciência e Tecnologia. A gente fizemos agendas realizadas com várias instituições, como a COP da UFRJ, o IFRJ, a Hélia, cadê a Hélia? Que está aqui, a gente esteve lá em Realengo, no Parque Tecnológico, no FINEP, LNCC, Embrapa, Instituto Nacional de Tecnologia, NT, a Ieda vai falar, a Firjan, na FAPERJ também, estivemos com várias vezes ali, né? Essa comissão esteve em Brasília se reunindo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estive lá para falar sobre a comissão com a Embratur, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação, estive na CESU e no CETEC. E todas essas atividades, elas estão aí de forma detalhada, em registros, em imagens, e vocês vão encontrar nesse relatório. A gente já tem pessoas para falar, Vanessinha? Então, por favor, você tem de 2 minutos para não ficar longo, para a gente ficar aqui mais uns 10 minutinhos, claro. E aí a gente caminha para o encerramento. Com a palavra, nosso querido amigo indispensável, Mauro Osório. Obrigado, deputada.
Saudar a deputada Érica, o trabalho dela, todos os reitores e reitores, membros da mesa. Complementar o meu vice-presidente aí, Rafael Almada. Eu não tinha ainda mandado ainda para ele. Nós vamos estar realizando vários eventos ainda esse ano. E aí eu estava querendo aproveitar essa oportunidade, deputado, para deixar aqui registrado. Nós vamos ter um debate com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, agora no dia 1º de agosto na UF, estão todos convidados, né? Vai se discutir o petróleo e o leste metropolitano. Excelente. Nós estamos com um prêmio para dissertações e teses abertos, já vai ser o segundo, realizado em parceria com a FAPERJ e com o Instituto Pereira Passos. As inscrições vão até o dia 17 de julho, prêmio para dissertações e teses, e vamos estar fazendo novamente no Cefet, com o reitor, né, nosso querido reitor. Nós vamos fazer um segundo seminário de estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro, vai ser no final de novembro, a última semana de novembro. A gente deve estar abrindo ainda em julho as inscrições para trabalhos acadêmicos. O seminário anterior resultaram em 60 trabalhos, deputado. Foram divulgados em 3 números de revistas científicas, a gente também está divulgando isso. Então, é o trabalho do FRIPERJ aí de venda em popa. Só terminando, fizemos um convênio com o consórcio de prefeitos do Norte e Noroeste para apoiar a agricultura familiar e o uso da terra, usando os laboratórios das nossas instituições lá no Norte e Noroeste. Hoje, as instituições do FRIPERJ estão em 61 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E agradecer muito também a deputada Érica e todos os deputados que estão contribuindo financeiramente com emendas parlamentares para o nosso trabalho, que está sendo bem importante para o Estado de Janeiro. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Mauro. Uma honra a sua presença aqui. Próximo. Boa tarde a todos. Ieda Caminha, ex-diretora do INT. E queria parabenizar a deputada Érica pelo brilhante trabalho à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Podemos observar hoje, rapidamente, aqui com o relatório entregue, né? Certamente vamos ler com calma. E agradecer muito o apoio ao INT na minha gestão, que coincidiu com a gestão aí do relatório, mas não só do INT, que eu queria falar em nome dos diretores das UPs do Rio, que não puderam estar aqui hoje. Estamos o INT e o LNCC, mas nós temos também o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia e Ciências Afim, o Centro de Tecnologia Mineral e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que mandaram um forte abraço para você, não puderam estar aqui hoje. Então, dizer que é muito importante a gente estar reunido não só as unidades de pesquisa do MCTI, mas com essas relevantes instituições que estão hoje aqui, CTs e universidades, que a gente possa cada vez mais trabalhar em rede em prol do fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do Estado e do Brasil. Então, obrigado, parabéns, desejo sucesso nessa nova recondução à frente da comissão e conte conosco. Obrigada, Ieda. Próximo. Boa tarde a todas e todos. Queria saudar a mesa na figura da deputada Érica. Sou José Fernando, estou atualmente secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, né, do Brasil, também da APG da Rural, da Associação de Pós-Graduandos da Rural. Queria parabenizar muito o trabalho da comissão, da deputada à frente da comissão, sobretudo representando os estudantes de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, né, e também dos estudantes de pós-graduação do Brasil. Hoje nós somos responsáveis pela produção da maior parte da ciência e tecnologia do país. Então, todo instituto de pesquisa, todo instituto de tecnologia tem um pós-graduando envolvido, tem algum pós-graduando pesquisando, contribuindo para a ciência. E o trabalho que a deputada tem feito à frente da comissão tem ajudado bastante, inclusive, os nossos pós-graduandos do Estado, né? Então, saudar, inclusive, relembrando da defesa que a comissão fez da FAPERJ anteriormente, que nós da associação pedimos o apoio à deputada, a deputada prontamente atendeu, não só nós, mas outros órgãos da ciência e tecnologia, e desejar boa sorte e bom trabalho nesses próximos 2 anos e dizer que a associação de pós-graduandos está à disposição do mandato, da comissão, para a gente construir e contribuir da melhor forma. Obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigada. Próximo. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Mário Sérgio, sou funcionário de escola, sou diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo de Cachoeira de Macacu. É um prazer, é uma honra estar aqui participando desse evento, deputada, uma deputada que sempre lutou e vem contribuindo para o trabalho dos profissionais de educação, seja da rede estadual, seja das redes municipais. E é uma deputada que vem
vai em Cachoeira, constrói e levanta os direitos dos profissionais de educação e levanta os direitos dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário da FAEP, do concurso de 93, e essa deputada tem contribuído muito no nosso trabalho, no debate da construção, na valorização dos profissionais de educação. Então, eu não poderia deixar de não falar em nome dos funcionários da FAEP, porque a deputada vem trabalhando e vem almejando. Se nós chegamos numa mesa de negociação, foi através da deputada Élica Takimoto. Se nós conseguimos construir, a presidente dessa casa foi através da deputada Élica Takimoto. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu sucesso na construção, na condução que vem construindo muito bem na ciência, na presidência da Ciência e Tecnologia. Sucesso, deputado, e pode contar com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. Tá, e obrigado. vocês comigo. Obrigada. Obrigada, Mário Sérgio. Quem mais? Mais alguém? Alô, boa tarde. Luiz Eduardo, da direção do Sindicato dos Profissionais de Educação da FATEC, né, o Sindip FATEC. Só para fazer um agradecimento ao mandato, né, porque a gente, da sindicato, sempre precisa da LERJ, né, para trabalhar nas nossas questões funcionais e também as questões lá de infraestrutura da nossa rede. E aí a gente dá um exemplo do que o mandato, né, nos ajudou, foi no último rateio das sobras do Fundeb, que a FATEC estava de fora, né, porque o gestor do Fundeb é a Secretaria de Educação, a FATEC estava de fora dessa sobra, e o mandato da deputada Élica nos ajudou a que os funcionários fossem incluídos para receber as sobras do Fundeb, né, as últimas sobras do Fundeb. Então, eu queria trazer o que os profissionais da FATEC querem trazer esse agradecimento aí ao mandato e ao sindicato também, agradecimento ao mandato pelo que as portas do mandato sempre estão abertas aí para a gente. Obrigado. Obrigada, Luiz Eduardo. Obrigada. Sempre está lá no nosso gabinete, nos municiando de informação. Muito importante a gente estreitar a relação. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Mais uma pessoa? Perdão. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Alessandra Paulon, sou pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Né? Primeiro, eu quero agradecer à deputada, né, pelo belíssimo material que nos entrega, e fico mais feliz ainda de ver algumas coisas que são importantes e simbólicas para nós, né? Primeiro, poder participar de uma mesa em que a deputada é uma representante da Rede Federal, é uma professora como eu, da Rede Federal, isso é fundamental. É uma mulher, né? É tão difícil a gente ter uma liderança, sobretudo quando a gente pensa nas instituições da Rede Federal, né? Mas, ao mesmo tempo, estar numa mesa em que eu tenho colegas, parceiros, amigos, como o Jefferson Maurício, o meu reitor, não podia deixar de falar. É tão bom ver a Rede Federal, né? A única exceção que não está presente é o Colégio Pedro II, das 4 instituições que compõem a Rede Federal, estão aqui sentadas falando de ciência e tecnologia, né? Isso é um passo fundamental que a gente dá, né? E queria muito agradecer por poder ter acesso a esse material e ver o quanto as nossas instituições sediaram ações e agendas desta comissão e do seu mandato, né? Vou citar aqui uma em especial. Nós fizemos um evento do programa Mulheres 1000, né? Eu não sei se todo mundo conhece esse programa, é um programa que trabalha com qualificação profissional e empoderamento, né, pela educação e pelo trabalho. Nós tivemos a oportunidade de receber a ministra das Mulheres na ocasião, a professora e deputada Élica, outros parlamentares importantes, e foi um momento único para nós, porque foi na nossa sede, no nosso auditório, né, com a presença de
mulheres importantes, aí destaco aqui, né, que está me filmando, não sei porquê, mas é a minha diretora-geral, Hélia, né, uma pessoa com quem eu tenho enorme respeito, uma pessoa que divide comigo essas lutas do feminino nos nossos espaços, né, é uma das poucas diretoras-gerais que temos das 15 unidades, mas eu não vou me alongar, né? Eu só queria fazer essa menção de perceber o quanto a Rede Federal vem crescendo e o quanto, né, o seu mandato visibiliza essa Rede Federal. Né? Falar que eu agradeço muito que a gente possa ter, né, alguém que entenda a ciência e tecnologia para além do que muitas vezes a gente pensa, né, de empreendedorismo e inovação econômica, mas que entenda também que eventos dessa natureza, do protagonismo das mulheres na ciência, da produção de pesquisa e atividades de extensão dentro de programas como Mulheres 1000, representam uma inovação social, em que a pesquisa e a extensão, que são elos indissociáveis da nossa rede, estão à disposição também para a produção de pesquisa no campo do desenvolvimento social e ambiental, né, como o Jefferson colocou, e eu reitero, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada. Esse material volta para os institutos federais, volta para a Rede Federal, com a certeza de que a gente vem fazendo um trabalho muito importante de diálogo com a deputada e com a bancada estadual de um modo geral. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Queria dizer o seguinte, esse relatório que vocês receberam, vocês podem pegar mais do que um. Tá? É até importante, né, vocês levarem para instituições de vocês, para amigos, para amigas, para as pessoas saberem que tem gente aqui trabalhando, né? Que tem muita gente que não sabe que isso tudo aqui está acontecendo. Por isso que eu fiz questão do evento ser presencial. É claro que eu poderia ter mandado via correio para vocês, eu tenho endereço, eu tenho contato de todo mundo, poderia inclusive ter mandado na forma digital, mas eu entendo que a gente conversando pessoalmente, eu acho que a gente, de fato, a gente fortalece a nossa amizade, a gente se apresenta melhor, né? A oportunidade de fazer um network aqui, todo mundo conhecer todo mundo também. Eu acho que tudo isso é importante para o desenvolvimento do nosso Estado, a gente saber quem são as pessoas que estão aí, que estão com essa disposição. Alessandra, eu fiz vários eventos, essa pauta das mulheres na ciência, eu não falei aqui para não me estender muito, mas já que você mencionou, a gente teve eventos entre moção, né, de entrega, de participação em eventos, palestra, presença em audiência pública também com a mulherada, moção para as mulheres da FISENS, da Eletronuclear, meninas e mulheres na ciência da ABC, entre outros. Então, essa pauta também é uma pauta importante, que, como eu mencionei aqui, né, eu falar que eu sou a primeira mulher presidenta, fui a primeira coordenadora de física do Cefet, eu estou vendo várias primeiras mulheres em vários locais, não é uma coisa que a gente tem que falar com alegria, mas a gente precisa falar porque eu acho que isso mostra, né, a história que a gente vive, né, e a necessidade da gente estar nesses locais, né, então acho que é importante a gente também promover eventos como esse para empoderar mais mulheres e falar, você está aqui porque você merece, você precisa falar o que você é diretora, que você é professora, que você é reitora, aprender a falar, se posicionar, como isso foi nos ensinado, às vezes, a ter vergonha, né, de falar sobre certas coisas. Não, a gente tem que ter orgulho de falar e a necessidade de falar. Bom, eu estou encerrando aqui, né, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todas e todas vocês, dizer que eu fui reconduzida a esse cargo para o próximo, nesse biênio que a gente está vivendo, como eu falei, foi o primeiro biênio, foi em 2023, 2024, e agora eu serei presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia em 2025 e em 2026. E por isso que eu achei importante a gente lançar esse relatório com a presença de vocês para falar quem não conhecia o nosso trabalho, então está conhecendo, quem não conhecia essas pessoas que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso Estado do Rio de Janeiro, agora está conhecendo, quem não sabia que nos podia demandar, agora sabe que nos pode demandar, com audiência pública, com evento, com visita técnica, com projeto de lei, com fala em plenário, o que for necessário para a gente ajudar. Podem contar com a Comissão da Ciência e Tecnologia, com o meu mandato, que a gente está aqui com disposição para trabalhar, e o tempo urge. Como eu falei,
eu estarei presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia em 2025 e 2026. Depois eu não sei. Então, vamos aproveitar que essa conjuntura, com essa configuração aqui, eu acho que dá para a gente fazer. A gente já fez muita coisa, isso é um relatório da minha parte, cada um aqui, eu acho que com o trabalho que fez, teria relatórios muito maiores do que esse. Então, vamos trabalhar mais ainda, mais e mais, porque o tempo urge e a gente não sabe o que será da nossa vida. Espero que a gente esteja caminhando para um caminho melhor, mas, enfim, estamos trabalhando também para isso, mas vamos trabalhar com a certeza que é o nosso presente e ver o que mais que a gente pode fazer juntos. E, para isso, convidei vocês aqui e agradeço mais uma vez a presença. Senhores, eu vou lançar rapidamente um vídeo quando a gente conversa, se despede. Então, está lançado e, por favor, divulguem, que isso é muito importante, né? O relatório da Comissão da Ciência e Tecnologia no biênio 2023-2024. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, né, e pelo laço de amizade aqui de vocês. Vamos continuar trabalhando ainda mais e fazer essa comissão ser histórica dentro dessa casa. Muito obrigada.